compreensão. Irmãos, eu vou começar lendo Salmo 115, versículo 1 em diante, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Diga graças a Deus. Amém. Meus irmãos, em cima deste texto que nós lemos do Salmo 115, como eu disse, ele é a base da minha ministração aqui esta noite. O Salmo 115 é uma passagem que fala sobre idolatria. Já deparamos com isso logo nos primeiros 5 versículos. E o que isso tem a ver com a igreja que, por sua vez, já foi liberta da idolatria? O que esta mensagem tem a ver conosco? Muita coisa. Pode não ter a ver, de uma forma direta, com o foco idolatria de imagens, mas tem a ver, se não tomarmos os devidos cuidados, com uma idolatria enganosa. Enganosa porque é uma idolatria, e ela é enganosa porque faz com que muitos cristãos não percebam que a têm. E por isso, aos olhos de Deus, podem se encontrar na condição em que muitas vezes a própria nação de Israel, para a tristeza de Deus, muitas vezes se encontrou. O primeiro ato de gratidão, entre aspas, que o povo de Israel teve para com Deus, quando saiu do Egito, foi erguer um bezerro de ouro. Por que isso? Porque a idolatria, ela está enraizado na alma do homem. O ser humano, ele foi criado para adorar. É um adorador. Mas o ser humano pode ser um adorador de qualquer um e de qualquer coisa. Um exemplo disto: uma pessoa pode ser ateu. Ela não vai adorar ao Deus vivo, nem a qualquer outro Deus. Mas ela vai adorar sua vida, ela vai adorar suas coisas, ela vai adorar o seu modo de viver, ela vai adorar até mesmo sua própria crença de não acreditar em Deus. A questão da adoração não está vinculada diretamente ao homem adorar a Deus, mas sim a condição do homem ser um adorador. Então todo ser humano que não crer em Deus, de alguma forma, ele é um idólatra, ele é um adorador. Porque quando se fala de adorador, para nós cristãos, só existe um alvo a ser adorado, que é o Senhor, não é verdade? Mas estamos falando de nós. Mas em uma condição de ser humano, independentemente de ser a igreja do Senhor que adora apenas o Senhor, o ser humano, e nós estamos inseridos nele como seres humanos, em uma condição que nós temos tendência a idolatrar alguém ou alguma coisa. Nós temos tendência a adorar alguém ou alguma coisa. Neste tempo, não se sabe quem escreveu o Salmo 115, nem mesmo os demais salmos ao seu derredor aqui.
Alguns atribuem a Davi, outros atribuem a Ezequias ou um dos seus servos. Mas, enfim, isso não é relevante para nós, dada a condição de crermos que o Salmo foi inspirado pelo Espírito Santo a quem quer que ele tenha usado para escrevê-lo. E quando o povo de Israel, os israelitas, ou quem o escreveu, representando o povo de Israel, o escreveu, eles vinham de um histórico diante do Senhor. Que histórico era esse? O povo de Israel, sempre que eles eram derrotados em batalha, e diga de passagem, a derrota do povo de Israel em batalha era em função de pecado contra Deus. Quando Deus não vinha em favor deste povo, é porque eles, ou alguém no meio deles, como foi Acã no tempo de Josué, cometeu um grave pecado contra Deus. A depender do pecado, Deus punia o povo todo. A depender do pecado, Deus punia apenas aquele que o cometeu. Mas geralmente, quando alguém cometia um ato de desobediência a Deus, Deus punia toda a nação. E todas as vezes que o povo de Israel era derrotado pelos seus inimigos, havia por parte das nações a seguinte frase: onde está o seu Deus? Onde está o Deus deles? Por que não vem aqui agora e livra eles de nossas mãos? Então sempre houve, em função de uma grande derrota, uma zombaria ao povo de Israel. Mas tudo isso era oriundo do pecado. Até o dia de hoje. Muitas derrotas que um cristão tem na vida é oriundo de um pecado. É oriundo daquilo que provocou em Deus. Não é que Deus deixou de amá-lo, porque quem é filho e o será sempre. Quem é um eleito de Deus é um eleito e o será sempre. Mas as consequências do pecado ou as punições pelo pecado virão pelas mãos do Senhor. Isso não é ausência de amor, isso é zelo. Para que o filho aprenda a não cometer o pecado de novo. Mas neste tempo, voltando aqui para o povo de Israel, havia uma zombaria. Então, neste tempo em que esse salmo foi escrito, Israel estava vindo de uma grande felicidade, estava gozando de alegria em Deus, estavam gozando da bondade do Senhor. Então, ao escrever o salmo, eles disseram: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Em outras palavras, ou um adendo, porque essa vitória que tivemos, o que estamos vivendo, não vem por nosso mérito, mas é a bondade do Senhor. Não somos nós que temos que ser glorificados, mas o teu nome tem que ser glorificado por causa da tua bondade e da tua fidelidade. Então, ao compor o salmo, eles estavam agradecendo a Deus e reconhecendo que somente o Senhor era digno de receber qualquer honraria e qualquer glória em função daquela alegria que eles estavam vivenciando. Então, por eles saberem que neste tempo os seus corações estavam voltados para Deus, os seus corações estavam inclinados a obedecer o Senhor, eles falaram: Senhor, por que hoje as nações diriam: aonde está o nosso Deus? Eles não têm motivo para perguntar onde está o nosso Deus, porque é notório que o nosso Deus está em nosso meio, agindo em nosso favor, porque as nações estão vendo o deleite do Senhor sobre essa nação. Então, sabendo eles que, por uma derrota, por uma punição de Deus por causa de um pecado ou do pecado da nação, as nações, como de costume, zombavam deles. É aquela gozação: onde é que está Deus que não veio te libertar, que não veio dar a você a vitória, que não veio livrar vocês das nossas mãos? Neste tempo, eles sabiam que Deus não tinha motivo para entregá-los nas mãos dos seus inimigos. Estavam vivendo um momento, como eu disse, de plenitude, de alegria, de gozo, da bondade de Deus sobre eles. Então, eles trocaram a palavra: por que hoje, Senhor, as nações vão dizer onde está o nosso Deus? Nosso Deus está no céu.
Nosso Deus está conosco. Então, eles começaram a comparar o Deus que eles serviam, que era o Senhor, o Deus vivo, e, em contrapartida, eles passaram a observar os deuses das nações, que eles idolatraram, que eles idolatravam. Ora, a palavra ídolo ou idolatria, mas especificamente ídolo, no hebraico significa algo servido. A palavra ídolo significa algo servido. Então, todo ídolo, todo alvo de adoração, todo alvo de idolatria, é algo que o homem que o idolatra, que o homem que o cultua, já tem uma predisposição de servir. Isto é um ídolo. É aquilo ou aquele a quem eu quero servir, a quem eu vou servir. Porque a própria palavra já traz o seu próprio sentido e leva o homem a tal. Quando eles viram que Deus a quem eles serviam não era um Deus de imagem, não era um Deus que se tocava, mas era um Deus que habitava no céu. Então eles começaram a fazer um comparativo entre Deus e o comparativo entre quem? As nações, os deuses das nações. Então, nessa comparação, é o que eles falaram. O nosso Deus é o único que é digno de receber a honra e a glória. Então, biblicamente falando, ídolo é qualquer coisa que seja um substituto a uma alternativa de Deus. O único Deus verdadeiro e vivo. Ídolo é isso. É qualquer coisa que o homem coloca na sua vida em substituição a Deus. Lembra que todo homem, principalmente cristão, ele vai dizer que adora apenas o Senhor, que Deus é o único ídolo, é o único que ele idolatra, que ele reverencia. Mas não são as palavras que testificam que um homem adora a Deus, idolatra o Senhor. É a quem ele serve. Porque quando falamos de servir, as coisas começam a ser filtradas. É como um funil. No topo do funil, há espaço para falar e para viver o que quiser. Mas é lá no fundo é que passa apenas o que precisa ser passado. Ou uma peneira é a mesma coisa. Então o homem falar que adora a Deus, o homem falar que é um adorador do Senhor, isso não significa nada para Deus. Porque quem este homem adora é quem ele tem predisposição para servir. Porque é o seu ídolo. Aquele que serve. Aquele a quem estamos dispostos a entregar tudo e qualquer coisa que o sirva como se fosse Deus. Nesse meio, qualquer coisa que substitua um ídolo, algo ou alguém que é servido, pode ser uma estátua, uma escultura, uma imagem, pode ser um símbolo, uma medalha, um crucifixo ou quaisquer outras coisas afins. Pode ser uma posse, um bem material, um carro, um brinquedo, um computador, um telefone. Algo que se torna o que eu digo é uma idolatria enganosa. A pessoa tem e não tem a noção que cultua no coração um ídolo que já tomou o lugar de Deus. Seja uma festa, parentes, qualquer coisa que toma a prioridade no lugar de Deus, isto se torna um ídolo no coração de uma pessoa. Pode ser até mesmo a idolatria a uma pessoa, pode ser um comportamento, qualquer coisa que a pessoa esteja disposta a alimentar e a fazer, a servir. Alimentar no sentido de guardar no coração
e está pronta para poder atender àquilo que aquele ídolo exige. Pastor, me explica melhor isso aí. Vou tentar dar um exemplozinho aqui. Por exemplo, a pessoa tem um carro. O que aquele carro exige dela? Cuidado. Então ela começa a não deixar ninguém dirigir. Ai de quem arranhar, ai de quem encostar. Ai se o cachorro for lá e fizer ali o número 1 na roda. O cachorro de casa, da família. O cachorro, ele corre o risco até de ser espancado. O que é isto? Uma idolatria. Então ele serve aquele carro. Aquele carro é dele ou dela, da pessoa. Um outro exemplo, um telefone. A pessoa passa a ter um apego tão grande ao telefone que não permite ninguém acessá-lo. Não permite que ninguém o utilize, a não ser na sua presença. Use aqui na minha presença. O que você vai fazer com ele? Você vai ligar para quê? Você vai tirar foto de quê? Ou seja, aquele ídolo exige ser servido. Aquele ídolo exige ser atendido. Isso que eu chamo de alimentar o ídolo no seu próprio coração. O povo de Israel, muitas vezes, fez isso contra Deus. Alimentava nos seus corações os ídolos das nações. E estavam prontos a servi-los, a atendê-los. Eu disse que o primeiro ato, entre aspas, de gratidão, claro que não foi gratidão, aqui eu estou zombando deles, mas o primeiro ato foi pegar ouro, criar a imagem de um animal e idolatrar. Por quê? Porque eles aprenderam isso no Egito. Eles aprenderam a idolatria no Egito. Eles aprenderam a cultuar e a servir as imagens no Egito. Porque viram os egípcios fazendo. Logo quando estavam livres da escravidão, uma idolatria enganosa entrou nos seus corações. Trocaram a glória do Senhor por a glória de animais. E ali estavam servindo com cânticos, danças, comidas, até que Moisés desce do Monte Sinai e vê tudo aquilo e manda matar todo mundo, pelo menos os líderes que fizeram aquele bezerro. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a idolatria está no coração do homem. A adoração a alguém ou alguma coisa está no coração do homem. Quando Deus deu vitória a este povo, eles então viram que loucura foi o que os nossos antepassados fizeram. Por que as nações zombavam? Porque Deus não estava mais com eles. E por que não estava com eles? Porque eles não estavam mais adorando e cultuando ao Senhor. Os seus corações haviam o quê? Se desviado de Deus, se desviado do Senhor. Mas neste tempo em que o salmista compôs, escreveu este salmo, ele reconheceu que os ídolos das nações não passam de nada. O versículo 5 ao 8 diz assim: tem boca e não falam. Salmo 115, tem boca, versículo 5, tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem raiz, tem nariz, raiz. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Amém? Ora, quando lemos essa narrativa, irmãos, não pense que isso foi colocado aqui aleatoriamente, porque isso aqui é um óbvio. Porque quando se fala de uma imagem de escultura, o que o salmista está escrevendo, isso é óbvio. Até mesmo os adoradores de outras imagens sabiam que as suas imagens não falam, não andam, não ouvem, não apalpam, não têm fôlego algum. Então isso aqui não é nenhuma novidade, mas o que está sendo tratado aqui tem um significado muito grande, essas palavras.
E o que eu quero fazer? O que eu quero, quando eu disse no início, o que é idolatria, o que mensagem sobre idolatria tem a ver com a igreja? Tem a ver tudo com a igreja. Quando começamos a aplicar na vida de muitos cristãos e vemos um padrão que se equivale a uma imagem ou a uma idólatra. Por que isso? Eu quero comparar muitos cristãos a um ídolo que de igual forma tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e palavra nenhuma lhe sai da garganta, lhe sai da boca. Para esse tipo de pessoa, que é muito comum dentro das igrejas, reformadas ou não, seus poderes de percepção, suas palavras, sua visão, o que ouvem, tudo isso se torna limitado. Por quê? Porque passaram a viver uma idolatria enganosa. E o que o homem adora, ele se torna. Quando falamos de tem boca e não fala, são aquelas pessoas que são incapazes de dizer a verdade. Até mesmo a verdade sobre si mesmas diante de Deus. É como disse Tiago, capítulo 3, versículo 14. Não minta contra a verdade. Há cristãos que as suas bocas são capazes de dizer quaisquer palavras verdadeiras contra eles mesmos. São incapazes de reconhecer seus pecados. É sempre os outros que estão errados, nunca eles. Ou seja, a sua boca é como a boca de um ídolo. É como a boca de uma imagem. Tem boca, mas não fala. No sentido aqui aplicado, é não falar a verdade. O salmista também diz, tem olhos e não veem. Quem são esses? Não seriam aqueles que perderam a capacidade de se verem como realmente são diante do Senhor? Não percebem seus maus comportamentos e acham tudo normal. Uma coisa é a incapacidade de falar a verdade. A outra coisa é a incapacidade de vê-la. Há cristãos que são assim. São incapazes de se verem pelos olhos de Deus. Porque quando nós nos olhamos pelos nossos próprios olhos, é como aquela imagem que está ali. Nós vemos um reflexo. Vemos uma imagem. Mas sempre vamos ver essa imagem perfeita. Por quê? Porque essas pessoas perderam o senso crítico, porque passaram a idolatrar tanto a falsa vida cristã que têm, que elas não veem nenhum campo de suas vidas que precisa ser mudado. Então, por mais que tenham olhos, o salmista diz, como uma imagem de escultura, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. São aqueles que são incapazes de ouvir a verdade. São incorrigíveis. Não aceitam serem afrontados com duras ou suaves, mas verdadeiras palavras sobre si mesmos. São incorrigíveis. Porque assim como uma imagem, alvo de uma idolatria, ela não ouve, assim também o homem que se tornou idólatra de si mesmo e de sua própria vida e das coisas no entorno de sua vida, não ouve. Não ouve a Deus, não ouve a igreja. Eles têm ouvidos. O interessante é como o salmista descreve uma imagem, olha, ela tem boca. Ele reconhece que tem boca, que é a parte do corpo que fala, mas só que ela não fala. Olha,
Ela tem olhos, iguais aos nossos, mas são incapazes de ver. Tem ouvidos, semelhantes aos nossos, mas são incapazes de ouvir. Assim se tornaram muitos cristãos no tempo de hoje. Não falam a verdade, não veem a sua própria vida, que as suas próprias vidas estão ou se tornaram uma ruína. Está se tornando ou se tornaram uma ruína por causa do pecado. Quando ouvem a verdade pela palavra, são incapazes de se reconhecerem nela. É aquela pessoa que o Senhor dá ao pregador a unção de pregar uma determinada mensagem, e a mensagem vem de confronto ao seu pecado ou ao seu modo errado de viver perante o Senhor. É tão claro a palavra de Deus para ela, é tão audível, mas ela é incapaz de ver e é incapaz de ouvir. Logo se tornam pessoas incorrigíveis. Porque para uma pessoa ser corrigida, ela tem que ter a capacidade de falar a verdade sobre si, ela tem que ter a capacidade de se ver dentro da palavra, ou reconhecer que está fora dela, é a expressão correta, e tem que ter a capacidade de ouvir o Senhor. Porque o Espírito diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está dizendo o quê? Aqueles que não são idólatras, cujos ouvidos estão fechados para a verdade, os que não são, ouçam o Espírito Santo. Mas os que têm a idolatria, estão prontos para servir o seu próprio eu, eles não têm mais a condição de ouvir o Espírito Santo. Porque se tornaram a imagem a qual repugnam, se tornaram a escultura a qual repugnam, e não percebem que eles mesmos são o próprio alvo de si na adoração e na idolatria. Por isso são semelhantes a uma estátua, são semelhantes a uma escultura. É a mesma inércia que há na imagem, há uma inércia nesses cristãos em relação às coisas de Deus. Olha que interessante, tem nariz e não cheiram. Como que eu fui aplicar isto aqui? O que é cheirar? Cheirar é a capacidade de identificar algo pelo odor. Cheirar é isto. Além de ser, porque quando respiramos, não estamos cheirando, estamos respirando. Agora, cheirar é a capacidade de identificar alguma coisa pelo odor. Tem nariz e não cheiram. Eu apliquei desta forma. Tais cristãos não podem mais identificar suas próprias más obras. Eles não sentem cheiro de coisa errada. Entre aspas. Eles não sentem odor de pecado. Por mais que esteja tão visível perante os teus olhos, eles não têm. Isso cheira bom. O pecado, a idolatria, a vida que eles estão cultivando, cheira bem para eles. E pensam que estão no caminho do Senhor. E pensam que estão cultuando a Deus. E pensam que estão adorando a Deus. E pensam que são adoradores, e são adoradores. Nesse quesito, estão certos. São adoradores. Mas não são adoradores do Deus verdadeiro e vivo, que é o Senhor. Se tornaram imagens para si. São idólatras. Porque a condição da idolatria está no homem. Porém, não idolatram, não adoram mais ao Senhor. E eu não estou falando do mundo. Eu estou falando de cristãos. Que por não observarem mais uma vigilância de suas vidas e sempre está comparando, como disse Paulo, veja se realmente estáis na fé, se é que já não estáis reprovados. Mas que cristão vai observar se está na fé, se não consegue, se aos seus olhos a imagem que tem de si é de um verdadeiro cristão adorador, mas não conseguem ver que existe um falso cultuador de Deus.
Tem nariz, mas não cheiram. Não conseguem identificar que suas vidas cheiram mal perante o Senhor. Se nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, onde é que está esse bom perfume? O pecado cheira mal, no sentido não de odor, mas de você ser capaz de percebê-lo. Você não vê o cheiro das coisas, mas você sente. Muitas vezes nós não vemos o pecado, mas sentimos que ele bate o quê? Tenazmente a nossa porta. Se eu não tiver a capacidade de saber que aquele cheiro, simbolicamente, entre aspas, cheiro, aquela percepção, é pecado? É o pecado bater na minha porta? Eu simplesmente vou abrir e vou deixá-lo entrar. Porque uma pessoa que é comparada a uma imagem de escultura não tem reação. Tem mãos, diz o salmista. Tem mãos, mas não apalpam. Aqui eu comparei isto. Já não fazem mais nada pelo Senhor, a não ser aquilo que querem, e não o que Deus precisa ou exige. Tem mãos, mas não apalpam. Tem mãos, mas não fazem nada para Deus. Erguem as mãos para Deus, e suas mãos para o Senhor estão sempre vazias. E não estou falando aqui de dízimo e de oferta, eu estou falando de trabalho, de servir. Se o ídolo, na tradução hebraica, é algo a ser servido, se Deus é o meu ídolo, é quem eu adoro, Ele é aquele a quem eu tenho que servir, a quem eu tenho que entregar as minhas mãos e trabalhar por Ele, não naquilo que eu quero, mas naquilo que a sua obra, que o seu reino precisa. Servir ao Senhor com alegria, e se serve a Deus com as mãos. O Senhor vos escolha para estar diante dele e o servir com as mãos. Mas há cristãos que são como uma imagem, têm mãos, mas não apalpam absolutamente nada para Deus. Só para suas próprias vidas, porque são idólatras do seu próprio eu, adoradores do seu próprio eu. Se querem fazer, fazem. Se não querem, não fazem. Um princípio estabelecido na Bíblia para um servo é que ele faz o que lhe é mandado e não o que quer. Porque qualquer servo, por mais santo que seja, se possível, o seu senhor se agradar dele ficar à toa, é o que ele quer fazer. Porque isso é natureza humana. Porque já fomos criados lá no Éden para viver mansamente. Deus não colocou o homem lá no Éden para trabalhar exaustivamente. Para tomar conta, mas não para trabalhar, como foi a condenação de Adão e, obviamente, a todos nós. Pelo fruto do seu trabalho você vai comer. Então, antes, o homem não precisava trabalhar para comer. Já tinha tudo no Éden. O homem que não reconhece, não consegue mais reagir para Deus, suas mãos estão sempre encolhidas para o Senhor. E quando fazem alguma coisa, não sabem nem sequer o que estão fazendo ou para quem. Porque a condição de um servo é fazer o que lhe é mandado. Um servo não escolhe o que ele quer fazer. Ele faz o que precisa ou o que é mandado. Isso é que é ser servo. As mãos de uma imagem estão sempre no mesmo lugar. As mãos de uma escultura estão sempre no mesmo lugar. Assim são as mãos, comparando, de muitos cristãos. As suas mãos não fazem absolutamente nada para Deus. Ratifico, a não ser aquilo que querem fazer,
Então, este tal não é servo. Ele é doador. Eu vou doar aqui o meu trabalho para o reino de Deus. Ele é doador. Servo doa alguma coisa? Sim ou não? Servo não doa nada. É tirado dele. É tomado dele. É exigido dele o serviço. Quem doa é quem não é servo. Eu vou doar um dia de trabalho para a igreja. Não é servo. Eu vou doar minha manhã para a obra. Não é servo. Servo não doa, servo dá. Servo não doa, lhe é tomado. Ele é chamado para dar, ele é chamado para entregar, ele é chamado para colocar diante do Senhor a sua vida e servir, que as suas mãos trabalhem por Deus e pelo seu reino. Isto é servo. Por isso muitos cristãos saíram da condição de seres humanos para serem seres idolatrados por si mesmos. O salmista também diz: seus pés não andam. A quem vou comparar isso? Já não seguem o ensino, não caminham com a igreja, permanecem parados sem progresso de fé. Seus pés não andam. Não vão para lugar nenhum, ou ao menos não vão para nenhum lugar que é certo. Seus pés têm pressa para o mal. Seus pés têm pressa para aquilo que é errado. Os seus pés não se apressam para seguir o ensino. Não se apressam para serem exortados pela palavra. Não se apressam para buscar uma vida de santidade. O que já é muito difícil de se fazer. Muito difícil de se fazer. Mas assim se tornaram muitos cristãos. O que só sabem observar nos templos são eventos e festividades que estão dispostos a se doarem, mas não estão dispostos a se doarem para aquilo que realmente edifica a igreja, que realmente é o caminho proposto por Deus para a igreja, servir a Deus e não a igreja servir a própria igreja. Entende? O salmista também diz: som nenhum lhe sai da garganta. A quem eu comparei isso? Se tornam tão mortos que não louvam o Senhor. Se tornaram tão mortos que suas palavras são sempre amargas e discordam de tudo. Não aceitam o ensino. O som nenhum lhe sai da garganta, a não ser o som do descontentamento. Não sai som nenhum de sua garganta, a não ser o som de descontentamento. É como, um exemplo, é como se eu viesse aqui à igreja, o pastor, a sua igreja, eu aqui, pregasse pela palavra e ensinasse pela palavra e falasse assim: olha, a partir do próximo culto, devido a este ensino que trouxe pela palavra, confirmado pela palavra, é proibido homem sentar ao lado de mulher, se essa mulher ou esse homem não for seu parente. Então eu trago um ensino pela palavra e digo: isso é proibido. Isso é só um exemplo, tá, gente? Tem nada disso na Bíblia, não. Aqui não é a congregação cristã do Brasil, não, tá? Tem nada disso na Bíblia. Estou dando um exemplo. Então eu chego e falo isso. É proibido. Mas proibido por mim? Não, proibido pela palavra do Senhor. Explicado, pregado, exortado, ensinado, enfim. Essas pessoas que se tornaram adoradores de si, adoradores do que querem fazer para Deus, do que acham que tem que fazer para Deus, eles começam o quê? A ficar descontentes
com aquilo que foi ensinado e aplicado biblicamente na igreja. Qual é a ação dessas pessoas? Porque perderam a capacidade, são incapazes de ver a verdade, são incapazes de falar a verdade, são incapazes de ouvir a verdade, são incapazes de cheirar que as suas ações são pecado, são incapazes de trabalhar para o reino de Deus. Logo, quando elas ouvirem uma palavra que traz é proibido, ou não é permitido, ou simplesmente não é a mesma coisa, não são sinônimos, sim ou não? Então o que essa pessoa faz? Pelo seu descontentamento, ela idolatra a si mesma. Se ela está descontente com o que ela ouviu na igreja, a primeira coisa que ela vai procurar é alguém para que ela possa desabafar o seu descontentamento. Provavelmente, ela não vai encontrar na igreja alguém semelhante a ela. Por quê? Porque ela pode ficar com dúvida se a pessoa realmente pensa como ela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai destilar o seu descontentamento para pessoas de fora da igreja. Só que ela não vai levar a palavra como, louvado seja Deus, nós aprendemos isso pela palavra e nós estávamos vivendo errado e Deus nos corrigiu. Ela não vai levar com este sentido. Ela vai levar com o sentido de que, lá agora não pode sentar mais do lado de homem e de mulher, não. Pastor proibiu. Entendeu a diferença? Ela não está ali em concordância com o ensino. Ela está ali denegrindo o ensino. Só que denegrindo diante de pessoas incrédulas que não ouviram a pregação e logo, tendencialmente, vão concordar com ela. O que é que ela faz? O que Jesus Cristo disse. Quem comigo não ajunta, espalha. Ela não é alguém que está unida com Cristo, porque ela é incapaz de ouvi-lo. Ela não consegue mais ouvir a Deus. Essas pessoas vão estar no meio das congregações, descontentes com tudo aquilo que não concordam, porque não são servos. Ela só aceita aquilo que ela concordar. Ela não aceita o que está na palavra. Aí denigre a igreja, denigre o pastor, denigre a congregação a qual ela pertence. Mas dificilmente ela vai procurar alguém da própria igreja para poder falar. A não ser que ela já tenha vínculo de amizade profunda com alguém e que compartilha do mesmo pensamento. Já estão mortos. São idólatras de si mesmo. Consegue entender o que eu estou dizendo aqui para você? Agora, olha o que o salmista também fala. Tornam-se semelhantes a eles. A eles quem? Aqueles que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, mãos, mas não apalpam, pés que têm pés, mas que não andam, som que não sai mais da garganta para glorificar a Deus com a verdade e dar glória a Deus pelo ensino. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem. Aqui está falando de quê? Da idolatria, da imagem. E quantos neles confiam? O que o Senhor está dizendo? Que todas as pessoas que depositam confiança nesse tipo de cristão que já está morto para Deus, vai se tornar igual a eles. Simplesmente assim. Irão se tornar iguais a eles. Se você age como uma imagem, ou um adorador de um Deus estranho, e não do verdadeiro adorador do Deus vivo, você, a pessoa, permanecerá espiritualmente fraco, ignorante, desinformado, impotente em sua vida pessoal, porque ela já não anda mais com os vivos, ela está andando agora com os mortos. E o que o salmista diz? Você vai se tornar semelhante a eles. Assim como o Salmo diz que quem constrói uma imagem se torna semelhante a ela, assim também quem tem as atitudes de uma imagem
se torna semelhante a ela. Exatamente igual. Por quê? Porque o Deus do eu é o que predomina em suas mentes, é o que predomina em seus corações. Mas aqueles que fazem e agem, que falam, que andam, quer seja a alternativa para Deus, quer seja uma alternativa para si, mas se sempre o seu eu é o predominante para a decisão, tais pessoas são pessoas como uma imagem morta. Não têm vida, ainda que se assemelham a um cristão vivo. O cristão vivo está na igreja. O cristão vivo fala, ele ouve, ele vê, ele trabalha, ele anda, sua garganta glorifica a Deus, é igualzinho. Só que por dentro, um está vivo e o outro está morto. Olha o que diz o versículo 17 do Salmo 115. Eu termino. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos não louvam o Senhor. Quem é um idólatra de si mesmo, do seu próprio eu, não louva a Deus, ainda que os seus lábios, no meio do culto, deem glória ao Senhor. Deus não recebe esta glória. Por quê? Porque a glória ao Senhor não está no que eu falo, está no que eu vivo, em como eu reajo para Deus. O versículo 18 já muda. Nós, agora o salmista está falando dele e do povo. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Desde agora e para sempre. Então ele termina o salmo dizendo duas coisas. Primeiro, os mortos não louvam o Senhor. Ele está falando de pessoas idólatras. Aqui eu estou falando das pessoas que eu apliquei a idolatria como adoradores e idólatras de si mesmos. Nada para Deus, tudo para eles. Não ouvem, difamam, denigrem a igreja e o ensino diante de incrédulos, que não têm principalmente incrédulos e incrédulos mortos ou que já morreram, no sentido de não viverem mais para Deus. Tais incrédulos vão entrar em júbilo por dizer, tá vendo? Lá na igreja proíbe, lá na sua igreja está proibindo, o pastor está proibindo homem sentado lá de mulher, dando o quê? O exemplo que eu dei aqui no Ministério Apacentar, não há esse costume, amém? Estou frisando que se isso for para o vídeo, né, a pessoa que ouvir saber que nós não temos esse costume. Aqui é todo mundo junto e misturado, com decência e temor, não é verdade? Então, eu estou só para terminar, para enfatizar. Então ele fala, os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à região do silêncio. Se tem boca, está falando de morte, mas se tem boca e não fala, está morto para Deus. E tudo começa, o salmo começa, a parte começa dizendo, eles têm boca, mas não falam. Mas nós, que adoramos o único Deus vivo, bendiremos o Senhor. Desde agora e para sempre o louvaremos. Diga graças a Deus. O Senhor seja em tudo louvado e adorado. Igreja, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra bendita, soberana, e que nós possamos nos ver com os olhos do